Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? E hoje, é claro, espero que vocês estejam prontos para ver aí um pouquinho mais. Agora a gente vai começar a falar, na verdade, de uma mistura de temas, né? A gente está falando hoje um pouco sobre recursos minerais, mas a gente vai pensar um pouquinho também em termos do aproveitamento desses recursos, né? Da classificação deles também. Então a gente sempre faz primeiro uma flashback, né? uma revisãozinha para a gente tentar entender um pouco dessa importância dos recursos minerais para a nossa sociedade, né? Por que a gente explora, onde a gente usa, né? Então é importante a gente ter um pouco de noção de onde vêm esses elementos, né? E de como a gente classifica eles para poder até fazer essa análise, tá bom? Então, primeira coisa, né? Eu fiz alguns desenhos esquemáticos aqui para a gente tentar entender um pouco de como se formam, né, esses minerais, esses recursos minerais que a gente utiliza. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar nos elementos que compõem a geosfera ou litosfera, né? A parte sólida da Terra. Então, a Terra é um agregado aí de rochas, né? Dos mais variados tipos e das mais variadas origens, né? Claro que quando a gente pensa em termos de planeta Terra, a gente tem que pensar na origem do planeta, 4 bilhões e meio de anos, e claro, em todo o processo até a gente ter o formato que a Terra tem hoje. Então a gente teve períodos em que a Terra basicamente era uma grande bola de fogo, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Na verdade, o material ali em processo de quase, né? De uma Terra quase líquida, né? Quase liquefeita, porque as temperaturas eram altíssimas, depois teve o resfriamento, e é claro, a formação das camadas interiores da Terra, né? E tudo isso, é claro, em conjunto com as interações entre a atmosfera, a hidrosfera e a própria biosfera, né? Foram ajudando a compor os mais diferentes e variados tipos de rocha que a gente conhece hoje no planeta, tá? Então é importante ter em mente isso aqui. E é claro que durante a formação desse planeta, a gente tem também o quê? A formação de vários elementos químicos, né, que vão começando a aparecer no planeta. Então, o ferro, o flúor, o níquel, o urânio, o potássio, entre muitos outros que são encontrados nas rochas do planeta. E aí a gente tem outro processo, é claro que esses elementos químicos eles vão passar a fazer parte da composição química das rochas, né? Então as rochas vão ter elementos químicos às vezes mais homogêneos, às vezes mais heterogêneos, né? E de diferentes formas eles vão estar distribuídos pelo planeta. Então, na verdade, os elementos químicos você não vai encontrar eles com 100% de pureza, né? Uma condição raríssima, mas você vai encontrar na verdade uma mistura de diferentes elementos químicos, né? Já que a natureza ela tem essa característica, né? Ela é formada por elementos químicos. E aqui no final a gente vai encontrar o que? Dentro dessas rochas? Alguns minerais e mineraloides, né? Eu já vou falar o que é isso aqui, né? Que são justamente os elementos químicos que são utilizados aí no dia a dia, né? Ou in natura, ou o que é mais comum hoje em dia, processados industrialmente. Então, primeiro a gente tem que fazer aqui algumas distinções. Então, quando eu falo aqui de mineral, né? Eu coloquei minerais e mineraloides. Quando eu estou falando de mineral, eu estou pensando num corpo mais sólido ou com características cristalinas, né? Aliás, os minerais de uma forma geral, né? Eles vão ter essa característica, né? Alguns vão ter estrutura cristalina, né? Como por exemplo, se você pegar o diamante, né? Ele tem todo se pudesse desenhá-lo assim, ele tem uma estrutura que além de tridimensional, né? Ela vai ter o quê? A forma de cristais, né? Aí, é claro, vai variar muito de acordo com o tipo de mineral, o tipo de elemento que eu estou lidando, né? Então, alguns vão ter uma forma mais parecida com a de um cubo, outros vão ter uma forma um pouco mais parecida com a de um trapézio e por aí vai, né? Isso aí, na verdade, tem um pouco a ver com algo que se estuda muito na química, né? Que é a estrutura molecular dos elementos químicos, né? Não vou entrar nesse detalhe aí, porque aí você vai ter
diferentes formas, né, microscópicas de analisar isso aqui, então isso é outro tema. Mas de qualquer forma, né, os minerais aí eles vão ter esses corpos sólidos e cristalinos formados por um ou mais elementos. Então você não vai encontrar necessariamente na natureza ferro puro, níquel puro, urânio puro. Geralmente você vai encontrar num afloramento ou numa jazida rochas que vão conter quantidades desses minerais, né, desses elementos químicos, né, formando aí um campo, né, uma jazida de minérios, né? Então, o mineral ele vai ter essa característica. O mineraloide, ao contrário do mineral, quando você vai observar a rocha, a composição dele é mais heterogênea, né? Você não vai encontrar, por exemplo, uma rocha com uma grande quantidade de ferro ou só com uma grande quantidade de potássio, né? Você vai ter ali uma mistura de vários elementos químicos, né? Então, e uma outra característica também é que muitas vezes esses mineraloides eles não vão ter uma estrutura cristalina, né? Eles não vão estar organizados, né? Aliás, um fator importante, né, é que num mineral, geralmente a estrutura é cristalina porque a estrutura daquelas moléculas estão relativamente bem organizadas, né? No caso do mineraloide, não. Vai ter uma composição mais heterogênea. Se a gente pensar, por exemplo, em algumas pedras que são chamadas de preciosas, mas na verdade não são, né? Como algumas que a gente encontra no mercado, né? Elas não têm uma composição homogênea, né? Totalmente heterogênea. Você vai ter uma mistura de diversos elementos químicos, né? Então você não tem um grau de pureza muito grande, né? Então ele pode ser considerado mineraloide. Um outro termo aqui que a gente sempre usa é minério, né? Diferente de mineral, quando a gente usa o termo minério, a gente está se referindo ao aproveitamento socioeconômico. Então significa que aquele mineral que foi extraído numa jazida, num afloramento, ele pode ser aproveitado economicamente. Então essa é a diferença. E rocha, né? Quando eu falo de rocha, aí é um agregado que está ali na terra, né? Ou aflorando na superfície, ou quando a gente vai extrair de uma jazida, né? Então é um agregado que pode ser formado por um elemento ou até mais elementos, né? Então, por exemplo, você pode ter uma jazida com afloramentos ali de urânio, né? Ou com a exploração de urânio, mas nem sempre você vai encontrar apenas urânio, né? O mais comum você vai encontrar o urânio com outros elementos químicos ali dispostos nas rochas, tá? Então, algumas diferenças para a gente poder estabelecer aqui a estrutura, né, dessas rochas, tá bom? Agora eu vou apagar para falar um pouquinho para vocês dos tipos de rocha que a gente encontra. Bom, então a gente viu um pouquinho aí dos tipos de rochas, né, e elementos químicos aí associados, né, o que é mineral, o que é minério, né? Então é importante a gente detalhar um pouquinho mais agora, pensando no seguinte, né? Eu fiz um desenho aqui, relacionando aí um pouquinho com a estrutura das rochas que a gente encontra na superfície terrestre e abaixo dela. Então você tem basicamente aí, pensando aqui nessa estrutura, dois tipos, né? Pensando aqui, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui. Então, eu tenho aqui rochas que são magmáticas. Então, quando eu falo de rocha magmática, eu estou me referindo a uma rocha que deriva do magma, aquele material viscoso, né, pastoso, submetido a altíssimas temperaturas, né, e pressão, que está no interior da Terra. Então, por vezes, esse material ele pode aflorar na superfície, né, e dar origem à chamada lava derretida, né, e se espalhar por uma grande área, né? E esse material, obviamente, em função da exposição à parte externa da Terra, né, da geosfera, da superfície, e em função de contato com agentes mecânicos, né, como o vento, ou agentes químicos como a água da chuva, vai se resfriando. E aí esse material, é claro, depois de se resfriar, ele vai ficar aqui exposto na superfície e ocasionalmente pode sofrer a ação de elementos ali do intemperismo físico, do intemperismo químico, né? Então, essas rochas são de origem magmática. E aí você tem dois tipos de rocha de origem magmática. Ou a extrusiva ou a intrusiva, né? Quando eu falo de extrusiva, extrusão externa, então são rochas que vão aparecer em afloramentos na superfície, né? Em que, em função de alguns processos aí físicos e químicos, às vezes ela acaba não se desagregando completamente e formando alguns afloramentos, né? Que são às vezes visíveis. Quando eu falo de rochas intrusivas, são rochas que estão aqui abaixo, né, dessa camada superficial do solo e que vão ali ajudar a compor essa camada interior aqui. Então, basicamente é isso, né? Extrusiva exterior e intrusiva interna, né, para ficar mais fácil, tá? Depois das rochas magmáticas, nós temos um outro tipo de rocha que a gente chama de rocha sedimentar, né? Quando eu falo de rocha sedimentar, eu estou me referindo a
sedimentos, né? Material que está passando por uma transformação constante no ambiente externo da Terra, sofrendo tanto com intemperismo físico quanto com intemperismo químico, né? A ação da água, dos ventos, da chuva, do sol, de agentes biológicos, né? Então você vai ter a transformação dessas rochas em sedimentos, né? De diferentes tamanhos, né? Então aqui eu até separei algumas. Então quando eu chamo de rochas sedimentares clásticas, a gente está se referindo aqui a um material sedimentar que foi bastante degradado, né? Bastante transformado pela ação desses agentes mecânicos, né? Ou de agentes químicos, né? Através de ligações químicas, através de processos físicos, né? A própria luz do sol, da variação de temperatura, né? Quando você tem a variação de temperatura, você tem a contração e a expansão da rocha, e esse processo ao longo de muitas vezes, né? Obviamente vai provocar mudanças na estrutura das rochas, né? E aí você acaba tendo processo de transformação dela em um sedimento, né? Agentes mecânicos, né? O próprio sol eu já falei aqui, algum vento, né? Também. E agentes bioquímicos ou biomecânicos, aí eu estou me referindo a como os seres vivos interagem com esse ambiente rochoso e vão produzindo transformações, né? Por exemplo, quando o ser vivo ele excreta alguma substância, né? Ele vai, obviamente, provocar uma interação, um contato daquele material que foi dejetado pelo ser vivo e vai entrar em contato, vai produzir uma interação com a rocha. E é claro, aquilo pode produzir uma transformação, né? Então, essa é a parte sedimentar. E a gente tem também as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são rochas que já sofreram transformações, mas não apenas por esses agentes externos aqui, né? Por exemplo, da formação dos agentes sedimentares, das rochas sedimentares. Mas aí pensando mais em rochas que ficaram, entre aspas, presas, né? Nas camadas interiores aí do solo, né? Da geosfera, e por ação da altíssima pressão, das temperaturas, e às vezes quando tem algum outro material que se sobrepõe, fica por cima, né? Esse material vai sofrendo essas ações de pressão, de temperatura e de volume, né? De mudanças nisso, e aí é claro que isso vai produzir algumas reações químicas, né? E vai acabar transformando aquela rocha que originalmente tinha uma determinada composição e formar algo completamente diferente, né? Um exemplo disso a gente pode ver minerais como quartzito, né? Que são dessa forma, tá? Então, para lembrar, basicamente é isso, né? 3 formas: rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, né? Não nada muito mais do que isso, tá bom? E, claro, pensando aqui nesses tipos de rocha, quando eu falo de minerais, aí voltando um pouquinho na questão dos minerais, eu tenho que pensar no seguinte, que esses minerais, eles têm uma certa estrutura, né, e características que ajudam a gente a entender essas características. Então, quando eu falo de mineral, geralmente eu estou me referindo a elementos metálicos ou elementos não metálicos, né? Então, não estou falando aqui de gases nobres, não estou falando de outros elementos, tá bom? Então, são 2 tipos de minerais, metálicos e não metálicos. E um outro detalhe interessante para a gente pensar aí é que esses minerais, por terem aí muitas vezes uma estrutura bastante organizada, né? Eu falando em termos moleculares, né? A gente tem também um modo de classificar que é segundo a escala de dureza, né? Então todos os minerais aí de uma certa forma têm uma certa dureza, né? Então, variando desde materiais mais maleáveis, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, materiais como o talco ou o giz, né? Que é feito de calcário, né? Eles têm uma dureza muito diferente, né? Eu posso pegar aqui e quebrar facilmente, né? Pegar aqui, por exemplo, quebrar facilmente, ó, tá vendo? Né? Por quê? Porque ele é mais maleável. A estrutura molecular dos átomos de cálcio, né, que estão aí organizados, elas não têm uma rede de ligações que me faça, por exemplo, ter dificuldade para quebrá-la, né? Então, tem uma escala de dureza, né? Então, esses materiais, por exemplo, como o giz, são mais leves, o diamante seria o mais duro, né? É uma escala de 1 a 10, né? Não se preocupem tanto nessa classificação, é só para saber que existe uma escala de dureza, tá bom? Então, basicamente é isso, né, que a gente tinha aqui para falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né? E claro, eu espero que vocês estudem bastante aí e se preparem aí para as provas, para os vestibulares que vocês tiverem, tá bom? Até a próxima aula.